O termo nazismo é uma abreviação do termo nacional-socialismo. Como existe o termo socialismo contido aí nesta locução, algumas pessoas se prendem a isso para afirmar que o nazismo era uma forma de socialismo e elas costumam se expressar mais ou menos assim. O nazismo é uma forma de socialismo, pois o Partido Nazista Alemão se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, se tem socialismo no nome, logo é socialista. Porém, tomemos cuidado com a falácia terminológica. O nome de alguma coisa não quer dizer necessariamente que essa coisa seja literalmente o que esse nome designa. Se for somente tomar pelo nome, o Partido Progressista de Jair Bolsonaro teria de ser de fato progressista, e não é. O Partido Progressista de Bolsonaro é totalmente antiprogressista. Há também outros exemplos. A antiga Alemanha Oriental tinha o nome de República Democrática Alemã, e a atual Coreia do Norte é oficialmente República Popular Democrática da Coreia. E são duas ditaduras socialistas. Se assim fosse, se fôssemos pegar somente pelo nome, esses dois países teriam de ser classificados como democráticos. E não são. Ou então o cavalo marinho teria de ser classificado como alguma espécie de equino, somente por ter cavalo no nome. Por outro lado, é importante que tentemos avaliar o conceito e o contexto histórico que produziu o nazismo por meio de referências qualificadas. E como a internet de fato é uma maravilha, sugiro que vocês acessem online, estou colocando o link na descrição, sugiro que vocês acessem online o Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, para que vocês possam ler juntinho comigo aí o que eu vou citar do verbete sobre o nacionalsocialismo. Esse verbete foi escrito por Karl Bracher, cientista político e historiador alemão, nascido em 1922, professor e pesquisador na Universidade de Bonn, especialista em República de Weimar e Alemanha nazista. Antes que alguém precipitadamente acuse esse professor alemão de ser comunista ou coisa parecida, é melhor se informar um pouco sobre o histórico dele. Durante todo o período da Guerra Fria, Bracher foi um dos poucos acadêmicos alemães totalmente favoráveis à política externa dos Estados Unidos, com a constante e sistemática defesa dos valores da Alemanha Ocidental, em contraposição aos valores da Alemanha Oriental e União Soviética. A introdução, o primeiro parágrafo do verbete é assim, vamos lá. Problemas de definição. O termo nacionalsocialismo possui inúmeros significados e diferentes conotações. No seu sentido mais geral, tem sido usado há mais de um século por vários movimentos e ideologias políticas, defensores de um tipo de socialismo diferente do socialismo internacionalista e marxista, ou até contrários a ele. Por um lado, o nacionalismo nasceu no século XIX como uma reação à sociedade industrial e à emancipação liberal. Por outro lado, os movimentos nacionalistas nos países em desenvolvimento, sobretudo nos Estados Árabes, socialismo árabe, defenderam até o presente momento formas novas de nacionalsocialismo como alternativa ao feudalismo e ao colonialismo. Em todos esses exemplos, todavia, qualquer uso que se faça do termo ficará praticamente abandonado ou provocará mais confusão, uma vez que o nacionalsocialismo, como fenômeno político de dimensões históricas mundiais, indica sobretudo o movimento político alemão fundado e guiado por Adolf Hitler após a Primeira Guerra Mundial, polemicamente conhecido pelo diminutivo de nazismo. Ou seja, não dá para trabalhar com o termo nazismo de modo isolado e fora do contexto histórico em que ele surgiu. É importante conhecer um pouco dos detalhes desse contexto. Pela leitura de todo o verbete e de outras leituras que já tive, tenho a impressão de que os nazistas foram muito estratégicos em termos de propaganda. Como já defendi em meu último vídeo sobre o tema, é importante se levar em conta a hipótese de que o nazismo era um movimento sincrético, ou seja, reunia repertórios de outros movimentos, inclusive de movimentos antagônicos entre si, e isso se encaixa em suas estratégias em termos de propaganda, em termos de manipulação das massas. Após 1918 era muito importante conquistar a mentalidade dos trabalhadores alemães. Sabemos que o mundo ocidental tremia em relação ao perigo comunista, e Hitler também temia esse avanço das ideologias marxistas, como está claro em vários trechos de seu livro Minha Luta. Estou deixando na descrição um vídeo de Vitor Oliveira com vários trechos do livro Minha Luta, onde ele fez uma busca com algumas palavras-chave. Se não me engano, ele fez com a palavra-chave marxismo e deve ter feito com algumas outras. Dê uma conferida lá. Estou deixando também links para que vocês possam acessar e fazer a sua própria busca das palavras-chave. Então, links com o livro Minha Luta na sua versão em inglês, na tradução em inglês, a melhor tradução que tem em inglês, que é a tradução de Murphy, e também o livro Minha Luta
em sua versão, sua tradução para o português, para vocês mesmos fazerem pesquisas com as palavras-chave marxismo, socialismo, comunismo e poderem compreender um pouco como que Hitler tinha nesses movimentos adversários, como ele concebia tudo isso como inimigo a ser derrotado. Havia, portanto, uma guerra ideológica intensa para se conquistar a mentalidade dos trabalhadores alemães, os quais vinham flertando com as ideologias marxistas. Nesse sentido, é bastante provável que o nome escolhido para o partido também fizesse parte de uma estratégia de propaganda, de conquista das massas. Vamos a mais um trecho de Bracher. O nacionalsocialismo se estruturava com base num darwinismo social nacionalista, racista e muito simplificado, tornado popular pelos escritos de radicais sectários. Porém, ao mesmo tempo, procurou, mediante uma mistura eclética de programas doutrinários e políticos, atingir todas as camadas da população. Os primeiros slogans do nacionalsocialismo, pelo seu sucesso imperialista e expansionista e pela submissão ao governo ditatorial nacionalista, foram elaborados para distrair a classe média e a classe operária dos reais problemas internos. A comunidade nacional, comunidade entre aspas, tá? Porque eles tentavam criar esse clima de comunidade nacional, de união nacional, sem luta de classes, não tentavam de forma alguma incitar a luta de classes, pelo contrário, eles eram contrários a essa questão socialista de que seria por meio da luta de classes, não, seria por meio da comunidade nacional. A comunidade nacional foi escolhida para ser a panaceia que curaria os males econômicos e políticos, no lugar do pluralismo econômico da sociedade classista. As doutrinas militaristas e racistas foram os instrumentos utilizados para enganar e conquistar a população. Ainda na página 810 do Dicionário de Política. O Terceiro Reich pôde se concretizar graças a um conjunto de manobras eficazes e enganadoras. Sem essas manobras, provavelmente Hitler nunca chegaria ao poder. Ele afirmava que a sua era uma revolução legal, que a sua revolução era uma revolução legal. Misturando esses dois conceitos contraditórios, os nacionalistas conseguiram satisfazer o desejo popular de ordem e ao mesmo tempo o desejo de uma mudança radical num período de profunda crise econômica. Os caras eram mestres em conjugar contrários para enganar e ludibriar. E para finalizar, na página 809, temos lá os fatores de ascensão do nacionalsocialismo. A ascensão do nacionalsocialismo de 1919 a 1933 foi possível graças à conjugação dos defeitos da política alemã desde os primórdios do século XIX, com as raízes fatídicas e a história repleta de crises da República de Weimar. A democracia de 1918 foi considerada responsável pelas consequências da derrota na Primeira Guerra Mundial. O novo governo se tornou o bode expiatório e o objeto de ódio das forças da restauração e da reação no Estado e na sociedade, bem como dos movimentos revolucionários ditatoriais reunidos nos belicosos Freikorps, em seitas populares antissemitas e em organizações paramilitares. E olha só outro fator importante aqui para finalizar. O espantalho vermelho da Revolução Comunista completou a tarefa de tornar exército e burocracia, classe média e patrões, fácil conquista de tais sentimentos. Então é isso, meus amigos. Haverá uma sequência com essa mesma questão aqui do vídeo. Só que eu trarei um outro historiador. E um historiador libertário, um historiador de direita. Então, obrigado e até a próxima.